A maior desocupação diária em São Luís está em cumprimento agora pela manhã. Um comboio da Polícia Federal está a caminho da comunidade Nova Terra para garantir a desocupação. Vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. A informação foi repassada pelo superintendente da Polícia Federal no Maranhão, Alexandre de Almeida Lucena, que informou que essa vai ser a maior reintegração de posse já feita pela Polícia Federal em todo o Brasil. A Operação Zodíaco teve início no último dia 12 e 13 de agosto, quando mais de 3.000 invasores foram notificados. A partir desta segunda etapa, que vai até o dia 1º de setembro, os invasores vão ter que deixar os imóveis de forma pacífica. O superintendente informou que as forças policiais integram 400 homens que estão em direção ao local, ao residencial Nova Terra. Eles são homens das polícias Federal, Civil, Militar, Tropa de Choque, o Grupo Tático Aéreo e o Corpo de Bombeiros. Também no local foi disponibilizada uma ambulância, caso haja conflito ou alguma pessoa venha a passar mal. O superintendente da Caixa Econômica Federal informou que no local também vão ser disponibilizados caminhões-baú para facilitar o transporte dos pertences das famílias que deixarem pacificamente o local. Já o superintendente da Polícia Federal informou que as pessoas que deixarem o local de forma ordeira e pacífica vão receber orientação sobre como fazer o cadastramento correto do programa Minha Casa Minha Vida, numa lista que vai ser endereçada diretamente ao Ministério das Cidades. Sobre a possível reação dos invasores, o superintendente também informou que a polícia só vai agir e empregar força policial em última hipótese e que aquelas pessoas que promoverem quebra-quebra ou levarem pertences de dentro dos imóveis vão ser autuadas em flagrantes por furto qualificado, por se tratar justamente de imóveis pertencentes à União. A Polícia Federal já está no local e, como eu disse, cerca de 400 homens vão cumprir a decisão da Justiça Federal. Cristiane. Bom, o caso está sendo acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e também pela Comissão de Moradia da OAB. Encontro de corregedores em São Luís discute recadastramento biométrico. Todas as decisões do encontro formaram a Carta de São Luís. O recadastramento biométrico é uma das principais mudanças para as eleições de 2014 em São Luís. O processo é um dos mais seguros do mundo. Outra grande mudança é a reforma política, mas essa ainda está sendo discutida. Esses assuntos foram debatidos no encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral. Então nós vamos trabalhar desde a questão do procedimento dos processos virtuais eletrônicos dentro dos TREs para facilitar o transporte de informações. Nós vamos trabalhar a ampliação das biometrias e ver as práticas melhores, principalmente com relação à diminuição de custos e levar a biometria à população, mais próxima da população. Nós vamos discutir também reforma política, principalmente com relação à parte do gasto de campanha e diminuição do período de propaganda eleitoral. Isso tudo visando, claro, em setembro, a edição da resolução do TSE para as eleições do ano que vem. A biometria foi um dos assuntos mais discutidos. Nesta palestra, a efetividade da biometria no processo de votação. Essa preocupação é exatamente em trazer mais controle e monitoramento ao processo de identificação do eleitor nas sessões biométricas, uma vez que, mesmo na sessão biométrica, esse controle pode estar na mão do mesário. Então, dessa forma, nós estamos propondo outros níveis de controle e monitoramento que pode ser feito tanto pelo Ministério Público Eleitoral como pela própria população, no sentido de trazer maior efetividade à identificação do eleitor na sessão biométrica. Esse é o mapa analítico do recadastramento, disponível no site do TRE. A população pode acessar em tempo real informações do processo na capital. Nós disponibilizamos no site do TRE essa ferramenta que permite não só ao gestor, à administração do TRE acompanhar em tempo real a biometria em São Luís, quanto ao cidadão. Então, a ferramenta possibilita visualizar quais regiões e quais locais de votação de São Luís estão com o andamento da biometria acima e abaixo da meta estipulada.
Outra novidade do encontro é a proposta do voto em trânsito para presos provisórios. A gente vai atacar os pontos críticos desse problema, que é a questão da documentação, e a gente já tem feito isso, a Corregedoria em conjunto com o TJ, então essa ação documental dos presos, e a minimizar a questão da rotatividade. Então criar meios técnicos de fazer com que esse preso vote em trânsito e se cadastre em agosto, que é mais próximo do pleito, que era um problema que nós enfrentávamos. As decisões do encontro estarão na Carta de São Luís. Automaticamente, ao final do encontro, hoje mesmo, final do dia, nós estamos com essa carta pronta e vamos encaminhar às autoridades competentes. Os corregedores terão mais uma reunião em dezembro, para se adequar às resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral baixará em novembro para as eleições de 2014. São Luís, cidade Patrimônio da Humanidade desde 1997, integra agora o Parque das Cidades Históricas. O estado deve receber cerca de 133 milhões que serão investidos na recuperação de sítios do sítio histórico de São Luís. São Luís guarda em seus casarões marcas de uma história de 4 séculos. Em toda a área antiga da cidade estão mais de 5.000 casarões tombados pelo patrimônio histórico. O bairro da Praia Grande abriga boa parte desses monumentos, mas o rico acervo reflete sinais de descaso, calçadas quebradas, sujeira, ruas cheias de buraco e casarões sob o risco de desmoronamento. Fatores que tornam a Praia Grande cada vez menos histórica. Quem anda por essas ruas diz que o patrimônio precisa de reparos. Misericórdia, socorro. Olha a nossa cidade. O nosso turismo precisa ser bem mais ainda visuado, precisa ser bem mais ainda preparado, começando como a nossa cidade. Aqui a gente vê que está sempre assim, muitos buracos, mal cuidado, e o centro histórico aqui devia ser uma área bem mais cuidada. É muito bonito aqui o centro de São Luís, então devia ser uma área bem... As autoridades deviam ter mais cuidado nesse sentido. Por causa desse patrimônio, que é do mundo inteiro, São Luís foi uma das cidades incluídas no Programa de Aceleração para Cidades Históricas do governo federal e vai receber 133 milhões de reais para investimentos. A ideia é priorizar em um prazo de 3 anos a recuperação de edificações que dão vitalidade para todos os sítios históricos do país. O IPHAN é o responsável pela coordenação dos trabalhos, uma ação intergovernamental que vai contar com a parceria entre os governos. Todo o planejamento já está feito e todas as obras já estão aprovadas. As 48 obras já estão definidas, o recurso para cada uma delas, a execução vai ser direta do IPHAN, é o IPHAN que vai executar, que vai licitar e que vai realizar todas as obras. É óbvio que com um programa grande dessa natureza, o IPHAN está tendo a cooperação, a colaboração do governo do estado e da Prefeitura Municipal de São Luís. As intervenções vão atingir praças, ruas e edificações. A superintendente do IPHAN no Maranhão explica ainda que casas de cultura e toda a área central da cidade estão incluídas nesse planejamento. Preservar o patrimônio é a garantia de desenvolvimento econômico, social e cultural com sustentabilidade e qualidade de vida para os maranhenses. O recurso já foi assinado, destinado, nós temos 133 milhões para a execução de 48 obras no centro de São Luís, que vai possibilitar a reabilitação urbana desse território tão importante e que é considerado pela Unesco como patrimônio mundial. Veja no próximo bloco o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola é pra toda hora cuidar
Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Um dos maiores desafios do Brasil, vencer o alto índice de usuários de drogas no país. Em São Luís, o uso do crack preocupa as autoridades de saúde e de segurança. Esses usuários também sofrem de invisibilidade pública. O Brasil contemporâneo, sétima economia do mundo, tem 2 grandes desafios pela frente. Além de vencer a pobreza extrema, o país precisa frear outro número assustador: o número crescente de usuários de drogas. Uma questão de ordem social, de saúde e de segurança. Segundo o Departamento de Narcóticos, mais de 90% dos bairros da capital São Luís têm tráfico de drogas. Até a primeira semana de agosto, o DENARC apreendeu 108 quilos de drogas, entre elas crack, cocaína, merla, maconha e LSD. O crack é a droga que mais preocupa as autoridades de saúde e de segurança do estado do Maranhão. Por ser mais barata, a pedra vendida a R$ 5,00 é de fácil acesso. Aqui no Centro Histórico de São Luís, é comum ver pessoas que estão com suas vidas, suas expectativas e sonhos destruídos pelo crack. O crack é considerado um subproduto da cocaína. O nome vem do barulho que as pedras fazem quando estão sendo queimadas. Enquanto a cocaína leva 15 minutos para chegar ao cérebro, o efeito do crack é imediato, de 8 a 15 segundos em média. Na noite do Centro Histórico, uma luta desigual. Pessoas vítimas da invisibilidade pública perdem todo dia a batalha contra as drogas. Na escuridão, homens com identidade, família e história que voltam à tona nos lapsos de lucidez. Quanto tempo que você já vive aqui? 4 anos. E você veio de onde? Como é que você veio parar aqui na casa? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, só que eu vim pra cá, pra São Luís, era pequeno. Aí com 15 anos eu voltei pro Rio de novo. Morei um tempo lá. Aí agora eu voltei, faz 4 anos que eu voltei pra cá. Depois que eu comecei a fumar, eu usei primeiro eu cheirei pó lá. Primeira cápsula de pó que eu cheirei lá no Rio de Janeiro. Eu saí, larguei, abandonei minha família. Uma mulher que eu morava com ela, que me dava de tudo, que cuidava de mim, que eu trabalhava, eu tinha um emprego bom. Só sei que no dia que eu cheirei o pó e me deu logo vontade de fumar crack, quando eu fui pra lá, pra boca lá, comecei a fumar e larguei a mulher lá e vim-se embora pra cá. Faz 4 anos e desde quando eu botei o pé que eu fumo crack direto. Eu tenho o sonho mesmo de largar isso aqui, viver uma vida normal, de ter um trabalho e viver, alugar uma casa, arranjar um dinheiro, comprar uma. Este homem é um dos moradores do casarão abandonado no centro de São Luís. Lanterneiro, 37 anos. No desabafo, a dor de quem vive sob a dependência do vício e o desejo de uma nova vida. Aqui tem. Pesadelos, aqui tem
visagens, para quem não sabe, aqui é o inferno. Isso aqui é o inferno. E eu creio que minha vida vai mudar de novo com fé em Jesus. Quer voltar para tua terra, Edivaldo? Quero. Eu quero. Isso aqui eu não quero mais viver essa vida aqui não. Este grupo de uma igreja evangélica da capital tem sua missão nas ruas e nos becos do centro histórico. A sopa quentinha e a palavra do evangelho soam como um despertar. Esse é o fator mais importante, é a disposição e a vontade de ir, querer se recuperar, querer se ressocializar, e esse é o nosso objetivo, né? Então, quando a gente percebe que aquele morador de rua, aquele usuário de drogas, ele quer dar o primeiro passo, então a gente agarra essa chance e leva ele para a clínica de reabilitação. E assim a gente vive esse evangelho que a gente prega, né? Com obras, fé com obras. Agora é um trabalho assim meio que de tartaruga, vocês vêm a primeira vez, vocês reencontram essas pessoas, veem elas nos centros de recuperação, levam para lá, de repente veem elas de novo na rua, quer dizer, é um trabalho difícil de ser feito, é um trabalho lento, mas que o desânimo não faz parte dele? Com certeza, quem quer fazer esse trabalho, nós que já lutamos nesse trabalho há um bom tempo, nós temos essa realidade, né? Nos deparamos sempre com essa realidade de que alguém vai e de repente não quer mais. A gente sempre convive com essa realidade de um usuário que está disposto no momento, vai, tenta, luta e aí vê que não quer, não consegue, não era bem o que ele queria ou não tem forças mesmo para conseguir continuar lutando, aí volta e a gente sempre se depara com essa realidade. Mas o que é importante é a gente não desanimar, porque é um trabalho progressivo, lento, progressivo, mas que tem muito resultado. Bom, várias experiências se somam aí, se juntam nessa luta contra o crack, entre elas experiências que são fruto, né, de políticas públicas. A gente vai conhecer agora o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, AD. Nós vamos conversar com o diretor do centro, que é o Marcelo Costa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom, a gente viu aí nessa matéria um exemplo de um dos pontos aí no centro histórico, né, que também preocupa as autoridades de segurança e de saúde, né? E que cada vez mais é frequente o número de usuários de drogas nesses locais. O centro tem uma atuação ali naquela região do centro de São Luís? Sem dúvida. Há pouco nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa foi a primeira, talvez, da grande ilha de São Luís e municípios adjacentes, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, e pudemos identificar que alguns bairros de São Luís, inclusive do centro histórico, eles têm um poder maior de quantidade de pessoas usuárias de droga. Por exemplo, Vila Embratel, Anjo da Guarda, Liberdade, o Barreto, são bairros que foram diagnosticados com um grande número de usuários que buscaram atendimento esse ano já no CAPS Álcool e Drogas do Estado. Sendo que também identificamos que 2.655 atendimentos já foram feitos no primeiro semestre. Ano passado nós tivemos 2.900 e poucos atendimentos, ou seja, em um semestre já quase igualamos a quantidade do ano passado inteiro, de 2012. Então isso se acresce a quantidade de usuários de droga, quantidade de droga que está entrando dentro da cidade de São Luís, do estado do Maranhão, e o déficit de serviços para atender essa demanda de usuários. Então entram aí comunidades terapêuticas, a sociedade civil organizada, e ainda falta muito, principalmente do papel dos municípios dentro desse processo de recuperação dos usuários. Como é que é feito esse trabalho dos municípios? O tratamento também ele é descentralizado para os municípios, né? A gente vê aqui, por exemplo, no Maranhão, em São Luís, a experiência do CAPS do município e do CAPS do estado. Há um trabalho integrado aí desses dois centros? Pois é, na verdade, os CAPs eles são regulados pelos municípios. O governo federal ele tem esse projeto desde 2002, quando foi a criação, através de portaria, do Centro de Atenção Psicossociais, onde o CAPS AD é uma particularidade desse serviço, porque ele é voltado só para o tratamento de usuário de droga, não tem atendimento para doenças mentais em si, e sim com transtornos com dependência química. Porém, esses recursos eles caem fundo a fundo. Ele é municipalizado, a gestão dele é plena. Porém, sabe-se que um CAPS AD ele pode estar numa população de 200 mil habitantes. São Luís, hoje, nós temos 1,5 milhão no mínimo de habitantes. Então, deveríamos ter pelo menos 5 a 6 centros municipais para tratamentos
de usuários de droga. Esses centros deveriam ser, principalmente nessas regiões que já foram diagnosticadas, tanto pelo CAPS como pela Superintendência de Polícia Civil da capital, como áreas de maior incidência de uso de droga. Então, se existissem centros específicos em áreas descentralizadas da cidade, conseguiríamos, com certeza, resultados maiores na recuperação desses dependentes químicos. Porém, hoje é impossível pensar em tratamento de usuários de drogas se não pensar em prevenção. E o que a gente também, através dessa pesquisa, está fazendo já são palestras educativas em escolas nessas comunidades que foram diagnosticados o maior índice de dependentes químicos. Você falou aí, Vila Embratel, né, outros bairros, um total de 9 bairros aí que vocês conseguiram mapear. E a maioria, ou todos, são bairros da periferia de São Luís, onde a gente sabe que há uma carência imensa aí de políticas públicas, né, e de pessoas de baixa renda morando nessas localidades. O uso do crack, por exemplo, nessas comunidades tem preocupado muito mais as autoridades de segurança, e esse uso, né, desse tipo de droga está associado também à questão da falta de acesso a essas políticas, da pobreza extrema também? Sem sombra de dúvida. Hoje o próprio Ministério da Saúde encara a questão do crack não como um problema droga, mas como um problema social. Hoje a gente sabe que os usuários de droga, em sua potência, eles são pessoas de baixo nível de escolaridade, da raça negra, moram em bairros periféricos, com baixo poder econômico. Então, tudo isso somado piora ainda a situação do dependente. Porque além de você fazer esse cidadão parar de usar droga, você precisa fazer ele se reinserir. Como você vai fazer uma pessoa se reinserir sem um mínimo de capacitação? Hoje você sabe que até para desempenhar os serviços gerais, você precisa saber ler, saber escrever, né, saber manipular alguns produtos de limpeza. Essas pessoas não têm nenhum tipo de experiência profissional, nem técnica para nada. Então você precisa também envolver cursos de capacitação, oficinas, que você possa conseguir, aos poucos, fazer essa pessoa voltar a desenvolver uma atividade ocupacional. Marcelo, como é que é o trabalho, a abordagem do centro? Como é que é feita essa abordagem a esse usuário de drogas? Em geral, é o usuário que procura, né, o centro, ou há uma abordagem na rua? Essa chegada até eles, a gente viu a experiência, né, que foi mostrada inclusive no programa Cidadania em Pauta aqui da TV Assembleia, programa apresentado pela Natália Macedo na sexta-feira, onde a gente trouxe pessoas aqui para conversar sobre esse assunto e sobre as experiências, né, de tratamento sem medicação, né? E a gente vê aí uma atuação das igrejas católicas, evangélicas, espíritas, né? Nessa atuação junto a essas pessoas que estão nas ruas. Como é que é feito o atendimento do centro? Certo. Eu gosto de colocar que o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas do Estado, ele não pode se diferenciar do município de São Luís, do município de Cajapió, do município de Imperatriz. Os centros de atenção é uma política do Ministério da Saúde. Um padrão de atendimento. Padrão de atendimento, ou pelo menos que deveriam seguir. E o nosso centro, a gente tenta, na melhor maneira possível, manter esse padrão de acordo com a portaria que rege os CAPs. Então, o nosso centro ele atende porta aberta. A pessoa que queira se tratar, ela pode entrar a qualquer momento do dia, acompanhado ou não de um familiar, portando alguns documentos de identidade. Se não tiver, a gente também faz o acolhimento e o encaminhamento para que se tire esses documentos, para que devolva a cidadania a ele. E aí inicia-se um processo de acolhimento desse indivíduo. Como é esse acolhimento? É feito por uma equipe multiprofissional, formada por enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos clínicos, médicos psiquiatras, educadores físicos. Toda essa equipe no intuito de elaborar um plano de atendimento individual, que a gente chama de PTI, Plano Terapêutico Individual. Depois de se elaborar esse plano, se começa a desenvolver atividades direcionadas à recuperação desse indivíduo, que vão desde oficinas a atividades que envolvam a ressocialização, não só profissional, mas também a ressocialização a vínculos familiares, que muitas das vezes estão rompidos. São quebrados, rompidos durante esse processo. Durante esse processo, né, todo de uso, né? De 10, 15, 20 anos, dependendo dos casos, né? E aí começa-se também a terapia medicamentosa. A gente entende que, lógico, nem todo paciente precisa de medicação, sim, mas boa parte deles vão precisar. Porque o processo de dependência do crack, ele não é só psicológico. Se fosse só psicológico, se resolveria com terapia, se resolveria com oficinas. O processo de dependência química do crack, ele é mental, ele é fisiológico. Então, o que acontece? Mecanismos de dopamina, de serotonina, a nível de neurotransmissores cerebrais, eles provocam uma intensa compulsão no uso. Por isso, esses dependentes, eles passam, às vezes, meses, até a exaustão física, usando a droga.
Então, se você não cortar esses mecanismos de recompensa do cérebro através de uso de antidepressivos, através de uso de algumas medicações ansiolíticas, através até de medicações até para tirar essa droga do organismo, através de soros, de vitaminas, né? Você não consegue fazer esse cidadão aderir ao tratamento como deveria, que é o processo que a gente chama de desintoxicação. Bom, a gente viu aí nessa reportagem, e o que me chamou mais atenção ao entrevistar essas pessoas lá no casarão, ali no Centro Histórico, foi exatamente o fato de todas relatarem que querem deixar o crack, que querem deixar as drogas, que já fizeram várias experiências, mas que não conseguem, né? A gente tem um relato de uma pessoa que disse que se ela ganhar R$300 durante o dia de trabalho ali, ela vai gastar os R$300 com a pedra do crack, que segundo eles é muito fácil adquirir ali no Centro Histórico, né? Basta ter R$5 e você chegar até a pessoa que vende, né? E a gente está falando de uma droga que ela, né, vai agir de 8 a 15 segundos, né, ela vai ter um efeito no cérebro, né, muito mais rápido do que as outras drogas. Como é que é essa luta, doutor Marcelo? A gente pode falar que é uma luta muito desigual, Muito né? desigual. A palavra, acho que a expressão é essa, há uma desigualdade, né? A gente, por mais que se esforce, por mais que o dependente se esforce em querer abandonar essa dependência, vem o cérebro querendo obrigá-lo a usar. Boa parte dos dependentes, eu diria até 90% deles, não gostariam de usar droga. Muita gente diz, doutor, você está com mentira, isso é conversa. Não é, você mesmo pode comprovar isso quando você escuta aqueles usuários dizendo, eu quero sair dali, mas não tem forças para aquilo. Porque ninguém gosta de viver sujo, ninguém gosta de viver marginalizado, ninguém gosta de viver na extrema pobreza morando ao relento, ou em centro ou casas abandonadas. O problema é que a questão dele não é só o vínculo com a droga, mas ele rompeu com barreiras São sociais. pessoas lá que têm família, que têm profissão, né, que vieram do interior do estado, né, de outras cidades, né, que tem uma relação, né, uma história de vida, né, uma identidade. Justamente, nós começamos a entender um pouco mais dessa situação quando nós começamos a sair do CAPS. Nós desenvolvemos a primeira ação efetiva de um centro de atenção psicossocial dentro de São Luís nas ruas, que foi uma parceria que nós fizemos há 3 anos e meio atrás com a Superintendência de Polícia Civil da capital. Na época era o doutor Sebastião Shoa, que estava na frente da superintendência. Ele me deu uma ligação, queria conversar comigo, porque ele estava muito preocupado com a questão das drogas, onde que ele estava vendo no João Paulo, aquela situação crescendo na rua projetada, os donos de comércio já correndo risco de vida, e ele queria não prender aqueles usuários, mas ele queria ajudá-los. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu falei, não, vamos abrir o CAPS, né? O CAPS, vocês vão pegar essas pessoas e vão levar para lá. Lá a gente vai pelo menos dar a opção a eles de um tratamento. E começamos a fazer essa dinâmica. E assim fizemos no João Paulo, fizemos já por 2 vezes no Centro Histórico, já fizemos no Retorno da Forquilha, no São Francisco. Temos outras operações esse ano projetadas para outros bairros que já foram também diagnosticados como as Cracolândias de São Luís, né? O problema é que boa parte desses dependentes químicos, pela questão social, acabam retornando aos locais de origem. Porém, sabe-se que pelo menos dos 180 ou 190 que já foram tirados em 8 operações, pelo menos 48 já conseguiram sair dessa vida. Se 48 já conseguiram, a gente entende que os outros também tendem a conseguir. O que falta realmente é a sensibilização de demais órgãos a nível municipal para que possa se solidarizar com essas campanhas que nós realizamos para nos dar assistência. Por exemplo, a SENCAS, Secretaria de Assistência Social, tem que ser criado de imediato em São Luís albergamentos. E aí a gente está falando de uma rede que tem que funcionar com mais eficiência. Perfeito. Né? Se não funcionar... A rede existe, mas não está funcionando. Não está funcionando. E muitas das vezes não existe. Por exemplo, hoje nós não temos albergamentos em São Luís. Em São Paulo nós temos, parece que são 5 albergamentos, onde você pode providenciar de imediato que essas pessoas tenham um local para dormir, para banhar, para se alimentar. O CAPS, ele só dá assistência a dia. O paciente ele entra às 7 da manhã, 7h30, e fica lá até às 6 horas da tarde. Mas e à noite? À noite ele volta para o local onde tem a droga. Volta para o local que tem a droga. Ou não ser que ele tenha família. Se ele tiver família, que muitas vezes ele não tem, ele vai voltar para a rua. Se nós tivéssemos albergamentos a nível municipal funcionando, eles seriam encaminhados para lá, para que no próximo dia ele retornasse ao tratamento. Porque muitas vezes você não pode nem medicar um paciente desse. Você vai medicar ele com diazepam, por exemplo, para ele dormir na rua, ele pode morrer. A rua, como eles dizem, na rua ninguém dorme, se cochila, né? Porque se não vem um queima, se não vem um e rouba.
Então a situação é grave, principalmente com relação a questões sociais. Bom, a gente viu lá no casarão, nesse casarão que a gente entrevistou essas pessoas, que eles têm um código de funcionamento lá dentro do casarão para poder sobreviver. Né? Então hoje eles não deixam mais ninguém estranho entrar dentro do casarão, porque senão eles não conseguem sobreviver, é uma forma de se manterem vivos ali. O que me assusta também, doutor Marcelo, é a questão da invisibilidade pública. A gente tem um casarão no Centro Histórico de São Luís, com pessoas dependentes químicas, né, usando crack, comprando essa droga, circulando ali durante todo o dia. A maioria deles é vigia, né, de carros ali naquelas imediações, que está próximo de um convento das Mercês, que tem um trabalho social ali na comunidade do Desterro, que está próximo à Universidade Estadual do Maranhão e de outros órgãos públicos, né? E a sociedade passando ali, né? As pessoas comuns passando ali em frente àquele casarão. E o que nos assusta é essa invisibilidade pública, é você passar pelo problema, mas você não enxergar o problema, né? Essa invisibilidade pública não é só do cidadão comum, mas também das políticas públicas, ou seja, a gente precisa romper essa barreira da invisibilidade? Sem dúvida nenhuma. Hoje o Estado do Maranhão ele aderiu ao plano de enfrentamento ao crack. E uma das diretrizes do plano de enfrentamento ao crack é justamente isso. É você não ver apenas a questão do dependente químico como uma questão de saúde ou como uma questão social, mas uma questão de todos. Eu acho que se o cidadão, a sociedade civil não se organizar para enfrentar esse problema, vai dificultar ainda mais a recuperação desse cidadão. Por exemplo, a gente observa no CAPS, às vezes, um vizinho, um proprietário de um bar, de uma determinada rua, trazendo uma pessoa que morava na rua para se tratar e se responsabilizando pelo tratamento dele, desde que ele comece a fazer lá no CAPS. Então a gente vê um cidadão comum participando de uma situação de recuperação de um dependente, às vezes que ele nem conhece, só conhece de ver a situação deplorável dele. E foi assim que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles romperam com isso em 1970, 80, que houve uma epidemia no Brooklyn, em alguns bairros americanos, piores do que a do Brasil. E eles enfrentaram justamente com políticas organizadas, não só por parte... Culminou com altos índices de violência nessa região. Alto índice de violência, foi a nível de segurança, essas providências, a nível de saúde e a nível comunitário, onde a comunidade realmente interferiu junto dessas políticas e providenciou, junto com o governo, situações que tirassem essas pessoas da rua, e não só tirassem, mas que ressocializassem, que reabilitassem e que realmente pudesse limpar essa imagem que realmente causa extrema estranheza, né? Principalmente em patrimônio histórico de São Luís, pessoas morando lá dentro e consumindo droga ao público, né? Bom, e a gente vê, por exemplo, que o CAPS ele tem aí, né, convênios, né, e parcerias com entidades, com centros de recuperação que não usam o medicamento e também com o uso do medicamento, né? O senhor falou dos espaços lá no Nina Rodrigues que são destinados, né, às pessoas que são encaminhadas pelo CAPS. Como é que é isso? É a partir de uma avaliação de quem chega, da condição desse usuário, que é encaminhado para determinado tipo de tratamento? Isso. De acordo com a política hoje de saúde do Ministério da Saúde, o CAPS-AD ele é um centro regulador. Lá dentro é o acolhimento e o que se chamava antigamente de triagem, né? Hoje a gente não se chama de triagem, chama de classificação de risco. E como é que a gente classifica? Ou um paciente pode ser atendido ambulatorialmente, ou o paciente pode ser atendido a nível dia, só passando o dia, ou o paciente precisa internar. Esse internamento, ele pode ser feito como? Com medicação e através de comunidade terapêutica. O nosso secretário de Saúde, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, aprovou uma parceria com a Fazenda Esperança de Coroatá. Foi uma comunidade terapêutica que foi visitada já por nós, por toda a equipe, quando a gente pôde observar que ali realmente havia um tratamento positivo, sem medicação, com o uso de atividade e a parte espiritual, o secretário aprovou um convênio, onde hoje nós internamos pelo menos 10 pessoas mês nessa Fazenda Esperança. Porém, essas pessoas que vão para lá são pessoas que não têm transtorno mental agregado ao uso da droga, avaliado por um médico psiquiatra, e pessoas que já estão em processo de já estão desintoxicadas. Ou seja, para ir para a Fazenda Esperança, elas passam pelo menos 10 a 15 dias em internamento dentro do Nina Rodrigues, em uma enfermaria à parte, para que a gente possa observar o comportamento e tudo e realmente ver se ela tem perfil para ir para esse local, para essa comunidade terapêutica, que tem se transformado em um grande aliado na recuperação de muitos desses dependentes. Até porque a pessoa fica 1 ano lá. Então, muitas vezes ela tem vínculos sociais rompidos, ela está em situação de rua,
é um fator que vai facilitar no processo de recuperação dele. Ou então não, de repente tem um paciente que deu entrada no CAPS, ele é um paciente que está psicótico, tem alucinações, já tem delírios, a gente já vê algum transtorno bipolar, algum transtorno de personalidade agregado. Então a gente providencia a internação nos 28 leitos, que hoje o Nina Rodrigues disponibiliza para internamento só de dependentes químicos. Lá a pessoa vai ficar por 30 até 45 dias para se realizar a desintoxicação e o tratamento para a dependência, para posteriormente dar continuidade, ou em ambulatório ou no próprio CAPS, Álcool e Drogas do Estado. O que a gente entende que ainda é muito pouco. Deveríamos ter mais leitos, deveríamos ter mais albergamentos. Um trabalho mais descentralizado pelo Estado. Mais descentralizado pelo Estado. Mas para isso, é como eu digo, precisam que as políticas sejam municipalizadas, porque está ligada à atenção básica. A atenção básica é do município, não só do Estado. Por exemplo, o CAPS, nessa última pesquisa, a gente pôde observar que 30% dos atendimentos dele, de janeiro a junho, foram dos municípios de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Municípios da Grande São Luís. Da Grande São Luís. Em Ribamar nós temos CAPS. Em Passo do Lumiar nós temos CAPS. E na Raposa nós temos CAPS. Por que essa população está vindo de lá para se tratar no CAPS AD estadual? Saindo de uma esfera de um município para o outro. Porque não está funcionando. Né? Porque, obviamente, a pessoa quer se tratar o mais próximo da sua casa, não distante. Até por questões econômicas, né? Então, tem que se fazer as políticas municipais funcionarem. Se não fizer, vai ser muito difícil. Bom, os desafios aí são imensos, né, para as políticas públicas, né, e também para o cidadão comum, né, para enfrentar essa questão, né. A gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia. A gente vai voltar durante a semana a discutir com as autoridades sobre essa questão, né, que preocupa as autoridades de segurança e de saúde, não só do nosso estado, né, mas é um problema do Brasil, né, vencer a questão das drogas, né. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né, estamos disponíveis sempre que for preciso algum esclarecimento a nível de políticas do Estado. Muito obrigada, Tomacelo. Bom, no próximo bloco a gente vai ver a experiência do Monte Tabor, que é uma comunidade terapêutica que foi mostrada na sexta-feira no programa Cidadania em Pauta. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aitel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. Bom, o Conselho Regional de Medicina do Maranhão deve entrar hoje com uma ação na Justiça Federal para que não seja obrigado a registrar médicos estrangeiros no Maranhão. De acordo com o Dr. Abdon Murá, presidente do Conselho, o CRM é contra a vinda de profissionais de outros países que não fizeram a prova de revalidação do diploma aqui no país. O programa Mais Médicos do governo federal deve enviar 37 profissionais para trabalhar em 19 cidades e um distrito sanitário indígena no Maranhão, de acordo com o Ministério da Saúde. 35 médicos são brasileiros, os outros 2 têm um registro profissional no exterior. A previsão é de que eles comecem a trabalhar em setembro. O Maranhão tem o pior índice de médicos do país. Enquanto a média nacional é de 2 médicos para 1.000 habitantes, a do estado não chega nem à metade disso, 0,7%. Segundo o CRM Maranhão, existem cerca de 5.200 médicos no estado, 60% deles estão no interior. Os 3 cursos de medicina, 2 em São Luís e 1 no município de Caxias, formam aproximadamente 200 profissionais por ano.
uma alternativa de tratamento antidrogas sem uso de remédio. A experiência acontece na comunidade Monte Tabor, no bairro da Pirâmide, em São Luís. O trabalho é colocado em prática por um missionário que mudou toda a sua vida para salvar vidas de pessoas que são usuárias de drogas. Essa experiência foi mostrada durante o programa Cidadania em Pauta, na última sexta-feira, aqui na TV Assembleia. Vamos rever a matéria. Longe das ruas, um lugar onde as flores começam a nascer. É o Monte Tabor, projeto de vida de um missionário que investiu tudo o que tinha para dar esperança de cura. Rosinaldo, ex-dependente químico, é chamado hoje de missionário Léo. Eu morei muitos anos debaixo de viaduto, né? Eu sou um fruto de rua, né? Não fui criado pelas vias convencionais, fui criado nas ruas, né? Com 12 anos de idade eu morava debaixo do viaduto do Chá, em São Paulo, ali próximo da Praça da República, ali pertinho da 25. E vivi em São Paulo até os meus 16 anos. Fui para a FEBEM várias vezes, né? Fui recolhido várias vezes e de lá para cá vim em ruas e coretos de outras cidades aqui do nosso país. No Monte Tabor, quase todos os dias chega alguém atrás de socorro. Gente com histórias parecidas. Eu não conhecia, mas através de uns amigos aí, de uns irmãos, aí eles me trouxeram até aqui. Aí eu vim só para testar, não vim forçado, vim só para conhecer o ambiente. Aí quando eu cheguei aqui, foi um sucesso para mim. Qual o desejo do seu coração agora, seu Ribas? O meu desejo é que todo pessoal de rua encontre um lugarzinho para eles. Porque não é bom estar na rua, não é nada bom. Eu passei quase um mês por aí assim, mas não gostei. Por causa da chuva, a pessoa quando não está na chuva está levando sol, que aí não é bom. Aqui a gente chega assim, né? Porque, sabe, a vida de uma pessoa drogada não é fácil, né? Às vezes a pessoa acaba vendendo tudo que tem de bom e acaba com tudo que tem de ruim, assim, às vezes até descalço quando chega aqui. Aí todos os irmãos, um que tem uma chinela de sobra dá, um que tem uma camisa de sobra dá, um que tem uma pasta de dente dá, um que tem um sabonete também dá. E aqui a gente acaba ajudando um ao outro, né? Se um tem um lençol, faz a doação para o irmão que está chegando que não tem, né? E assim a gente vai vivendo. Muitas das pessoas olham para um drogado com nojo, né? Com um olhar de raiva, entendendo? E muitas das vezes tudo que o drogado precisa é de amor, um ambiente ser tratado bem para que possa ser resgatado e voltar para a vida junto com Deus, né? Eu me encontrava numa vida extremamente de horror lá fora. Estava no mundo do crack já fazia um bom tempo, já tinha perdido quase tudo da minha vida. Em primeiro lugar fui perdendo minhas filhas, né? E depois perdi meu filho, perdi minha mulher, ia perdendo também minha vida lá fora. Foi até que um certo dia à noite eu parei um pouco para pensar, vi que este mundo não ia me levar a nada. E aqui agora estou vivendo uma vida normal, já estou com 5 meses, graças a Deus. Já estou reconstruindo minha vida de volta, tenho minhas filhas, tá entendendo? Não estão comigo, mas estão vivendo com a mãe. Eu estou reconstruindo minha família de volta. Tudo Deus está me dando de volta, graças a Deus. Aqui o tratamento não é à base de nenhum remédio químico. O missionário usa a mesma receita que fez com que ele voltasse a sonhar e tivesse uma nova vida. Aqui no terreno, onde era um grande lixão, no bairro da Pirâmide, novas vidas e esperanças nascem todo dia. Num lugar simples, de pouca estrutura, o trabalho, a troca de experiências e o evangelho. Uma química que tem ajudado a recuperar a saúde, a dignidade e a autoestima. A minha maior dificuldade é pegar uma pessoa, assim, quando ela vem até mim, e que ela está destruída. Ela está destruída emocionalmente, espiritualmente e moralmente, né? E sem falar
o óbvio, né, socialmente, né? Então o que eu preciso? Eu preciso criar espaços que eu possa trazê-lo para o núcleo do sonho. Porque se eles voltarem a acreditar que há uma possibilidade, que eles podem sonhar com uma profissão, que eles podem sonhar com uma arte, que eles podem, que alguma janela nessa dimensão da possibilidade se abrirem para eles, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Porque aí a gente vai na caminhada juntos. Se não tiver sonho, não tem retorno. O projeto tem atraído pessoas de diferentes credos para colaborar com a reabilitação daqueles que querem construir outro destino. É um viver de paz, é um viver de equilíbrio, é um viver de vitória o tempo todo. Cada canto é uma comemoração por um dia de vitória. Aqui tudo é compartilhado, até o sonho da cura e da construção de uma nova história. Cheguei aqui debilitado, né? Já estava 2 meses na rua, direto na rua, tinha abandonado filho, família, mulher, tinha abandonado tudo. E resolvi vir para cá com a ajuda da minha avó e cheguei aqui, né? Aí aqui me recuperei. Ainda deu umas quedas, mas não tem queda, né? A queda é do homem, o levantar é de Deus. E hoje, sim, fui abençoado. O Mateus me chamou e já fiz a entrevista, já fiz o exame. Vou começar a trabalhar segunda-feira no Mateus daqui do Turu. E vida nova, bola para frente. Aí recuperei minha família, recuperei minha esposa, minha avó, tudinho. Graças a Deus tô limpo. Como é que tu, classificaria o segredo desse lugar para restaurar pessoas como você, assim, que chegou aqui precisando de ajuda e sai daqui restaurado, né? Restaurado para viver uma nova vida? Desde o início, quando eu cheguei aqui, eu sempre escutei que aqui era a Terra Santa, né? Então essa palavra eu não vou duvidar nem discordar. Para mim é Terra Santa aqui, sim. Se não fosse esse lugar, e Deus também, né? E o missionário e a missionária me dando força, os irmãos, tudinho, eu não era nada. E agora vai voltar de vez em quando para ajudar os colegas que estão aqui? Vou, lógico. Todo mundo aqui são meus irmãos e vim para buscar minhas coisas, já não quero nem ir embora, já tô, converso com outro e não quero nem mais ir embora, mas tem que ir, né? Uma hora a gente tem que deixar a casa para seguir a vida na rua. E dar a vaga para outra pessoa. Exatamente. É só isso que eu tenho que falar. 26 anos. Tá. Bom, Monte Tabu atende hoje 64 pessoas que estão em tratamento e recuperação do uso de drogas, e uma das pessoas que apareceu na matéria que a gente mostrou aqui no segundo bloco, o lanterneiro que a gente encontrou lá no casarão do Centro Histórico, está hoje no Monte Tabu, foi levado para lá e está em processo de adaptação e de recuperação já no Monte Tabu. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui, a gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã, hoje às 4 da tarde tem transmissão ao vivo da sessão plenária e você vai acompanhar mais notícias do que está acontecendo em nosso estado no Notícias do Dia, que entra no ar daqui a pouquinho.